Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai começar a construção de um dashboard de indicadores de RH, tá? Este arquivo, se você quiser baixar ele, tá na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem um link para você baixar esse arquivo para você poder acompanhar toda a aula, tá? Esse arquivo já está meio estruturado, tá? Então a gente já tem aqui a base de dados pronta. Aqui eu fiz uma lista do que a gente vai precisar e a gente já criou também aqui um modelinho do dash que a gente vai construir. O que a gente vai usar aqui é o seguinte: quais são os itens que a gente vai criar? A gente vai precisar de segmentações de dados de ano, mês e setor, card com totais de admitidos, totais de desligados, ativos, então admitidos menos desligado é o total de ativos. Depois a gente vai ter salário e gratificações, então vamos trazer totais de salários. Qual que é o total de salário? Qual que é a média? Qual que é o maior valor? Qual que é o menor valor entre salários? E de acordo com o que você for selecionando, ele vai filtrando. Tá? Vamos trazer também as quantidades. O gênero. Então a gente vai ter um gráfico de uma menininha, de um menininho que vai crescer e aumentando, vocês vão ver. Escolaridade, cidade e um gráfico por mês de salários e gratificações. Então é isso que a gente vai construir aqui nesse dashboard, tá? Para você que está aí no curso, as aulas são uma atrás da outra. Para você que está no canal, você vai ter que aguardar semana por semana para ir fazendo. Isso aqui deve dar umas 10, 15 aulas aí. Então vocês vão ter que ir esperando semana por semana. Se você não quer esperar, na descrição do vídeo tem um link para o meu curso de Excel. Faz a matrícula lá e vamos se formar junto aí. Beleza? Se você está aqui no YouTube, aí você vai ter que esperar aula por aula aí para você terminar o acompanhamento desse curso aí. Ok? Beleza. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira coisa. Segmentação não é o primeiro ponto. Segmentação de dados a gente tem aqui descrito, mas ela não é o primeiro ponto que a gente vai ver. Isso aqui é por último, porque eu dependo das tabelas dinâmicas, tá? Então, card também. O card a gente já pode até fazer, tá? Mas vamos estudar tudo que a gente precisa aqui direitinho, tá? Então a gente vai precisar de ano, mês e setor. Vamos verificar na nossa base de dados se a gente já tem. Já tenho criado aqui o ano, já tenho criado aqui o mês. Temos escolaridade, temos o gênero. Uma outra coisa que a gente pode pôr aqui é a quantidade também por estado civil, tá? Já temos aqui se a pessoa está desligada ou não. Temos cargos também, a gente também pode fazer um outro por cargo. Temos salário bruto, cidade. Então, praticamente a gente já tem tudo aqui, tá? Então, vamos começar a criar nossa tabela dinâmica. E em cima da tabela dinâmica, a gente vai começar a criar tudo aquilo que vai alimentar um dashboard. Tudo que alimenta o dashboard vem de uma tabela dinâmica, tá? A tabela dinâmica que é a responsável por fazer a interação do dashboard, ok? Então vamos lá, para fazer uma tabela dinâmica, esse cara aqui já está formatado como tabela. Como que eu sei que está formatado como tabela? Porque existe aqui um design de tabela, tá? E aqui tem um nome da tabela, que é essa tabela aqui, e eu vou dar um nome de banco de dados. Banco de dados. Tem que ser tudo junto porque ele é uma alias para o Excel, ok? Então, vou inserir uma tabela dinâmica. Onde que eu vou? Aqui na aba inserir, você vem aqui, ó, tabela dinâmica. Pronto, ele já selecionou tudo. Já está aqui escrito banco de dados. Ele sabe que é o banco de dados, então não é um intervalo, é uma tabela. E eu quero que ele crie numa nova planilha, tá? Então vou dar OK, pronto. Essa planilha eu vou chamar ela de TB, que são as tabelas dinâmicas, né? TD, tabelas dinâmicas. E aí aqui eu já tenho os meus resultados. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero.
Se eu vou ter algo por mês e ano, eu já tenho que ter um filtro disso aí. Tá? Então, primeiro, como eu já tenho mês e ano aqui, então eu já vou criar uma tabelinha com filtro de mês. Então, cadê você? Onde você está aqui? Deixa eu pôr aqui mês. Mês de contratação. Então, esse cara aqui é o filtro que eu vou usar. Então, isso aqui vai ser um filtro de mês. Isso aqui ele vai me servir para tudo. Nesse filtro de mês, eu não quero que ele tenha totalização aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na parte do designer da tabela e vou falar para ele, ó, tira, não quero total e nem subtotais, tá? Então, removi os totais. Essa tabela, ela vai ser usada para várias coisas, tá? Essa de mês, ela vai ter uma segmentação de dados que vai se mexer junto com ela. Ela vai ser usada para mim gerar os salários por mês, por ano, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é eu vou criar uma tabela à parte aqui do lado. Vocês já vão entender, mas isso aqui a gente vai deixar assim só para a gente saber qual é a ideia dessa aqui, é saber qual que é o mês que está selecionado, tá? Então, como que a gente faz isso? Isso aí são técnicas que a gente vai usando, porque dentro do Dash, por exemplo, eu quero selecionar um departamento e quero saber o salário do mês. Se eu não tiver a referência, fica meio perdido, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. A gente cria a tabelinha com os meses e aí a gente vem aqui nessa do lado e vamos fazer assim, ó, igual se, vamos criar já uma fórmula se essa aqui, que é a casa A5, for igual a vazia, não, melhor, se ela for diferente de branco, tá? Então significa aqui, ó, se ela é diferente de branco, o que que acontece? Ela tem um dado selecionado, então eu estou selecionando mais de um dado. Então, ponto e vírgula, eu vou falar para ele que está todos os meses. Tá? Se não, eu quero que ele retorne ele mesmo, que é a A4. Pronto. Então, no momento que a gente tiver com a segmentação de dados ativa, e, por exemplo, eu selecionei só o mês de fevereiro, o mês de fevereiro vai subir aqui e ele vai vir para cá. E ele vai servir como um cálculo para a gente. Tá? Então, essa tabela eu vou chamar ela de meses. Então, eu vou vir aqui em análise. Isso também é uma outra coisa muito importante. Você dá nome para as tabelas para saber na hora de você fazer as ligações das tabelas dentro da segmentação. Então, aqui, ó, design tabela, você clica aqui, ó. Na setinha você tem aqui, ó, o nome da tabela dinâmica. Aqui pode ser separado porque é só um nome, tá? Então, vou por aqui, ó, tabela de meses. Então, eu sei que essa tabela contém os meses, ok? Eu já vou copiar essa tabela aqui e vou trazer aqui para o lado e eu vou alterar aqui. Agora, eu não quero mais meses, eu quero saber o ano, porque o ano selecionado para mim também vai ser um ano importante. Então, eu vou tirar ele daqui, vou deixar esse cara aqui. E aqui, eu nem preciso agora, para economizar, é só eu copiar e colar aqui do lado. Eu já sei que aqui também o ano vai funcionar da mesma forma. Vou alterar o nome dessa tabela, vou colocar aqui, ó, nome da tabela de tabela de ano. Tabela, ano. Ok? Então, agora, para facilitar eu não ter que vir lá do dashboard e vir buscar aqui, existe uma técnica dentro do Excel que se chama gerenciador de nomes. Tá? E com o gerenciador de nomes, você dá um nome para uma célula e tudo que está naquela célula você pode colocar, usar num cálculo, entre outras coisas. Tá? Quer aprender mais a respeito disso? Faz o meu curso aí que eu ensino tudo isso no meu curso. Tá? Então aqui, ó, eu vou dar um nome de mês. E essa aqui eu vou dar o nome de ano. Ok? Então, eu tenho duas células, uma aqui que contém um mês e outra que contém um ano. Ok? Então, vamos lá. Vamos selecionar mais uma. Tem mais uma segmentação de dados, que vai ser a segmentação de setor que a gente falou. Então,
Vou procurar aqui o setor. Tá aqui, ó, setor. Vou tirar o ano, então eu tenho setor. Vou fazer a mesma jogada, vou colocar aqui e vou dar nome de setor. Pronto. Agora, então aqui eu já criei, eu vou até deixar assim desse jeito aqui, que eu vou colocar aqui segmentação de dados. Então aqui vai ser a parte da segmentação de dados. Não precisa nem escrever, mas só vamos colocar aqui amarelinho. Eu sei que todas essas tabelas dinâmicas vão se referir à segmentação de dados, tá? Então aqui eu vou fazer já uma jogadinha de criar o nome do que vai aparecer lá no título na hora que estiver selecionado. Então eu vou dar um igual. Primeira coisa. Setor. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr um aspas, espaço, uma barra, espaço, outra barra, outra aspas e e-comercial. Eu vou copiar isso aqui, porque eu vou usar ele mais vezes. Então, igual, então, setor. Depois do setor eu venho com o mês. Tá? Então, ó, quando eu coloco mês, ó, ele já aparece aqui, ó. Ele sabe que é o mês, tá vendo? Igual o ano. Aqui também, ó. Então, aqui eu criei uma condicional dizendo que qual que é o setor que está sendo selecionado, qual que é o mês e qual que é o ano. Então você começa a dar informações mais visíveis dentro do seu dashboard, ok? Então, beleza. Criamos aqui então uma, duas, três segmentações de dados. Criamos aqui o nome que vai de acordo com o filtro. E aí só para a gente ver, vamos criar uma segmentação de dados aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Depois a gente vai para a parte de segmentação, mas só para a gente entender o que está sendo falado aqui, senão fica complicado. Então eu tenho aqui, ó, minhas segmentações de dados, certo? Então, vamos lá. Selecionei a área de recursos humanos. Ah, calma aí, eu não fiz a... Isso é importante também, por isso que eu falei dar um nome. A gente criou a segmentação de dados, tá? Dessa tabela aqui, só que ele não linkou, as segmentações de dados não estão linkadas. Então a gente tem que vir aqui, ó, conexões de relatório, tá vendo? Vou linkar no mês e no ano. Essa segmentação aqui. Essa outra aqui tem que fazer a mesma coisa, ó, linkar no mês e no ano, tá? E essa outra aqui também é a mesma coisa, tem que vir linkar no mês e no ano, mas na hora de fazer o dash a gente vai aprender um pouco melhor, só para vocês terem o exemplo. Então eu quero, por exemplo, recurso humano. Por que que ele não fez? Calma aí que ela não pegou. Não pegou. Então, recursos humanos, olha lá. Recursos humanos, já apareceu aqui. Ah, eu quero saber do mês de abril. Ó, já filtrou. Abril do ano de 2018. Então, ele vai aparecendo a informação aqui, ó. Então, isso aqui que vai dar a mobilidade dentro do dashboard. E aí, isso aqui vai aparecer para ele lá o nome. Tanto que isso aqui, ó, eu vou nomear essa célula aqui como título. Tá vendo? Então depois é só pegar e falar igual a título. Aí já vem, ele vai trazer o que está aqui. Então vai ficando tudo mais fácil. Ah, limpei o mês, ó. Ele volta aqui todos, tá vendo? Então fica muito fácil, tá? Recursos humanos, todos os meses de 2018. Ou seja, o ano completo de 2018. 2016. E vai mudando, e assim sucessivamente, tá? Então é assim que ele funciona. Isso fica muito legal, tá? Então você trabalha com uma forma muito mais interessante. Vamos matar essas segmentações que elas não interessam agora.
Então a gente criou a primeira parte aqui das tabelas dinâmicas, que são as partes que vão fazer as interações com a segmentação de dados, tá? Na próxima aula a gente vai estar dando continuidade aí com a parte de segmentação de dados, onde a gente vai estar criando outras segmentações, tá? Então a gente segmentações não, outras tabelas dinâmicas e tudo relacionado à segmentação de dados, beleza? Então é isso, espero vocês na próxima aula e você que está na plataforma aí, só dá continuidade aí que vocês vão continuar na aula, tá?